Vamos mergulhar num sistema jurídico antigo que, olha, desafia quase tudo que a gente pensa que sabe sobre servidão. Esse é o Código de Maimônides, mais conhecido como Rambam, e as leis dele sobre o servo hebreu são surpreendentes. A questão central que a gente vai explorar é essa: como é que um sistema pode ser, ao mesmo tempo, uma punição e uma rede de segurança social? A resposta para isso revela que a ideia não era exploração, mas sim uma solução bem complexa para problemas sociais muito, muito reais da época. O ponto mais importante é este: é preciso deixar de lado a ideia moderna de escravidão. O sistema que vamos analisar tinha um propósito completamente diferente. Era algo temporário, focado em reabilitação e, acima de tudo, em preservar a dignidade da pessoa. Então tá, como é que alguém chegava nessa condição? Basicamente, existiam dois caminhos bem distintos que levavam a essa forma de servidão temporária. E o interessante aqui é a distinção clara entre os dois. De um lado, tinha uma sentença judicial: um homem que roubou e não tinha como pagar era vendido pelo tribunal para quitar a dívida. Do outro lado, uma pessoa numa situação de pobreza extrema podia, por vontade própria, se vender. Era o último recurso para sobreviver. E essa história de se vender não era uma decisão qualquer, não. As regras eram incrivelmente rígidas. A pessoa tinha que ter, literalmente, esgotado todas as opções. A lei proibia que alguém se vendesse se ainda tivesse qualquer coisa, até a própria roupa do corpo. O objetivo era claro: isso era para sobrevivência, não para ter lucro ou pagar outras dívidas. E o processo todo tinha que ser feito com dignidade, longe de leilões públicos. Ok, uma vez dentro do sistema, a vida do servo era governada por uma série de direitos e proteções que são francamente surpreendentes. É aqui que o foco muda completamente e passa para as obrigações do senhor. Tudo começa com essa proibição fundamental do código. É uma frase curta, mas que define toda a relação. Mas, afinal, o que exatamente significava trabalho excruciante? O código é muito específico nisso. Não se tratava só de trabalho duro, sabe? Trabalho excruciante era aquele trabalho sem um fim definido, tipo dizer, fique cavando esse buraco até eu voltar. Ou um trabalho completamente inútil feito só para manter a pessoa ocupada. O objetivo era proteger a dignidade e o propósito do trabalho, não só o corpo do servo. E aqui a gente chega no que talvez seja o princípio mais radical de todos. A lei exigia paridade. O senhor não podia comer um pão de primeira enquanto o servo comia um pão de segunda. Não podia beber um vinho bom e dar uma inferior para o servo. Se o senhor dormia em almofadas macias, o servo também tinha que dormir. A qualidade de vida, pelo menos nas coisas básicas, tinha que ser a mesma. E tem mais. Havia uma lista de tarefas consideradas degradantes que eram proibidas. O senhor não podia pedir para o servo carregar as coisas dele para a casa de banhos ou tirar seus sapatos, sabe? Tarefas que eram associadas à total subjugação. A lei era clara: ele é um trabalhador com um contrato, não uma propriedade. Tudo isso é resumido numa citação muito poderosa dos sábios, que capta perfeitamente a essência do sistema. Com tantas obrigações e responsabilidades, muitas vezes o fardo, tanto financeiro quanto moral, acabava caindo mais sobre o senhor do que sobre o próprio servo. Bom, chegamos então à parte final da jornada do servo: a saída. E a liberdade não era só uma possibilidade, não. Era o resultado inevitável e garantido por lei, com várias portas de saída. Eram 5 caminhos. O mais comum, libertação automática depois de 6 anos. Ponto. Tinha também o ano do jubileu, um ciclo que acontecia a cada 50 anos e que perdoava dívidas, libertando todo mundo, não importava o tempo de serviço. Também era possível comprar a própria liberdade, ser libertado pelo senhor ou até mesmo pela morte do senhor caso ele não tivesse um herdeiro masculino. Vamos dar uma olhada na redenção financeira, porque era um processo matemático bem justo. Não era uma taxa qualquer que o senhor inventava. O cálculo era baseado no preço original da venda e era proporcional ao tempo que ainda faltava cumprir. O código até nos dá um exemplo prático. Imagina que um servo foi vendido por 60 dinares por um período de 6 anos. Isso quer dizer que cada ano de serviço valia 10 dinares. Se ele trabalhou por 4 anos, ele já pagou 40 dinares. Para sair, ele só precisaria pagar os 20 dinares que faltavam, que era o valor dos 2 últimos anos. Simples e justo. Agora, vamos analisar uma exceção fascinante. Um caso raro que, na verdade, só reforça todos os princípios do sistema. E se no final dos 6 anos, um servo dissesse que queria ficar? Apenas o servo que foi vendido por roubo tinha essa opção.
Era uma declaração formal, feita publicamente, e que envolvia um ritual bem único. A orelha dele era furada contra o batente da porta. Era um ato de escolha, não de coerção. Mas o ponto crucial é que, até essa exceção tinha limites bem estritos. Primeiro, quem se vendeu por pobreza não podia fazer isso. Segundo, não era um serviço para a vida toda. Terminava obrigatoriamente no ano do jubileu. E assim como no serviço normal, não era hereditário e acabava com a morte do senhor. Mesmo na escolha de ficar, a liberdade final estava sempre no horizonte. E no fim, tudo se resume a este princípio fundamental. No momento da libertação, o servo saía livre. E ponto final. Sem nenhuma dívida pendente. Se ele ficou doente e o senhor gastou uma fortuna com médicos, esse custo não podia ser cobrado. A liberdade era incondicional, sem nenhum ônus. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente comparar esse sistema antigo de restituição e reabilitação com o sistema prisional moderno para crimes como roubo, qual dos dois oferece um caminho mais eficaz e digno de volta para a sociedade? É uma questão complexa que o Código de Ramban nos força a considerar.